Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Hoje eu vou compartilhar uma porção do alimento diário. Estamos nesse volume aqui, A Cruz, o Marco da Dispensação da Fé. Estamos na última semana desse alimento diário, semana 4, e o título da leitura da semana é A Palavra Profética e os Falsos Mestres. A porção que eu vou ler hoje é a porção de quarta-feira. O título da leitura de hoje é O Desvio da Igreja e a Liderança de Tiago. A leitura de referência é Atos 2, versículo 42, que diz assim: Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ó Senhor Jesus! A leitura de hoje começa falando sobre a situação da igreja em Jerusalém. Nós vimos nas últimas leituras e até ontem mesmo que a partir do capítulo 8 de Atos, a gente vê que ali começou de fato a perseguição à igreja em Jerusalém, aos irmãos de Jerusalém, e houve que o marco, vamos dizer assim, foi a morte de Estevão. A partir daquele momento, os irmãos se dispersaram para outras regiões e fugiram da perseguição que havia ali na igreja em Jerusalém, pelos que são os da lei, o partido a gente chama em alguns momentos aqui é chamado de os da parte de Tiago, os da circuncisão, são os termos usados, para os que eram os praticantes da lei mosaica, eles defendiam a lei mosaica. Senhor Jesus, então, diante dessa perseguição, a leitura de hoje fala sobre uma breve cronologia em relação à mudança da liderança que ocorreu, junto com essa direção que a igreja em Jerusalém tomou, uma direção voltada para a prática da lei, da circuncisão, da lei mosaica, das ordenanças. Também uma nova liderança se estabeleceu. Então, uma coisa está totalmente ligada à outra. À medida que o apóstolo Pedro foi perdendo influência ali na igreja e a liderança dele foi sendo substituída pela liderança de Tiago, irmão do Senhor Jesus, então foi um momento que a igreja tomou um rumo totalmente diferente, e aí houve um grande dano à igreja, Senhor Jesus. Então, nós vemos que no ano 40, que foi o ano aqui que há o relato que Paulo subiu pela primeira vez a Jerusalém. Ali ainda estava uma situação, vamos dizer assim, um pouco indefinida. E Paulo ainda se encontrou com Pedro ainda tinha aquela posição de liderança, o apóstolo ainda tinha aquela posição de liderança, mas aí, à medida que foi passando, a situação foi se degradando e piorando ainda mais, essa liderança foi aos poucos sendo substituída. Tanto que no momento aqui que é relatado na reunião que teve na terceira viagem de Paulo até Jerusalém, no ano 58 depois de Cristo, ou seja, 18 anos depois daquele relato anterior, a situação já estava totalmente definida, E aí nós vemos que Paulo ele já não foi se encontrar com Pedro mais, ou seja, Pedro já não tinha aquela posição de liderança. Então quem estava na liderança ali era Tiago. Ó Senhor Jesus! Então, junto com essa substituição da liderança, houve também essa mudança de direção. Então a igreja já praticava o quê? Outras coisas que não era, já não buscava a cruz de Cristo, já não buscava pregar Jesus ressuscitado, mas buscava praticar a lei e as ordenanças, Tanto que já era para ser salvo, eles defendiam que além de crer no Senhor Jesus era necessária a circuncisão também. Então é uma questão que o Senhor Jesus nunca falou, Então, Senhor Jesus, nós vemos aqui um ponto muito importante, irmãos, e para fechar o compartilhar de hoje, nós vemos que quando há essa substituição, quando não se valoriza, não se persevera, como nós lemos no versículo, na doutrina dos apóstolos, a tendência da igreja é o quê? É se afastar da direção do Senhor, se afastar da cruz de Cristo, se afastar da experiência de ressurreição e ir numa direção que é a direção contrária à vontade de Deus, Aí já começa a praticar outras coisas,
já entra muita mistura e outras coisas que não são o evangelho, né? Não são o evangelho do reino. Senhor Jesus, e a gente vê o dano que foi causado na igreja de Jerusalém por conta disso. Então, para finalizar, eu vou ler um trecho aqui do Alimento Diário que resume isso. Quando não mais se segue a palavra dos apóstolos, não há liderança do Espírito Santo e, consequentemente, a obra de Deus não é mais realizada. Então, nós vemos aí que a substituição da liderança se deu pela, não só a substituição do apóstolo Pedro, mas também não seguiram mais a palavra, não perseveraram mais na palavra e nos ensinamentos dos apóstolos, e isso foi o que levou a essa direção da igreja. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Que os irmãos tenham uma quarta-feira abençoada, possam desfrutar, emergir nessa palavra. Amém.